Voltamos. Agora nós vamos conversar um pouquinho com o doutor em virologia, professor Fernando, que vai explicar para você de casa e para mim como que funciona esse esquema de vacinas, como é que funciona o estudo que a Fevale faz dos vírus. Enfim, a gente bateu vários papos e acho que foi muito produtivo, e principalmente para esclarecer algumas dúvidas tão atuais. Então, vamos conversar com ele. Isso eu acho que é um trabalho numa área que está sempre em constante evolução, né? Porque o vírus ele é mutante, ele muda de ano para ano, tu tem que acompanhar isso, né? É fato. Das duas principais viroses de cães, por exemplo, que são a sinomose e a parvovirose, o parvovírus ele até tem um padrão de mutação ainda mais acelerado, já mais reconhecido há mais tempo. Então, à medida que vai evoluindo o vírus, vai se pesquisando novas vacinas, novas maneiras de tentar prevenir essa infecção. Mas a sinomose, por exemplo, que era uma doença que tinha um vírus relativamente estável até alguns anos atrás, na década passada começa a aparecer um vírus novo, que a gente chama de vírus da sinomose, de um tipo novo, realmente. E a gente hoje tem que trabalhar muito para tentar caracterizar esses vírus, como que ele está se desenvolvendo no Brasil, como que ele está chegando no Brasil e se as vacinas mesmo estão dando conta de prevenir essa doença. Então existe uma série, não só do nosso grupo, mas uma série de pesquisadores no Brasil trabalhando com essa doença especificamente, com a sinomose. E tu, como um mestre nessa área, tu observa assim que tem uma grande diferença, por exemplo, na qualidade das vacinas, né? Que também influenciam na mutação do vírus? A gente imagina que deve existir diferenças na qualidade das vacinas em virtude da dose de vacina, da quantidade de vírus que está lá dentro. Eu te diria que grande parte das diferenças são observadas a campo, elas devem estar mais relacionadas, na verdade, com a conservação da vacina, como que essa vacina sai lá da fábrica e chega até o momento da aplicação. Então a questão de que essas vacinas têm que estar adequadamente refrigeradas, etc. E uma dica que eu gostaria de dar para quem nos assiste é principalmente em relação ao regime vacinal. A necessidade de fazer um número que é dado correto de vacinas e no espaço, na idade necessária. Então o que a gente tem observado, e isso daí as pessoas precisam daí consultar o seu médico veterinário, é conforme o tipo de animal, se aplicar mais cedo ou não a vacina, e conforme e sempre procurar uma regra que a gente tem colocado, que a gente tem visto, conversado com os colegas de campo, é utilizar pelo menos 4 doses entre os 2 e os 4 meses de idade do cão. Esses animais imunizados dessa forma raramente desenvolvem a doença depois. E um cuidado também especial para aquelas pessoas que têm o coração bom de adotar animais, principalmente os animais adotados, animais não vindos de criações onde as mães sejam vacinadas. Estão mais expostos, né? Estão mais expostos. As mães são muito menos imunizadas porque elas só dependem da imunização natural. Esses animais, procurar conversar com seu médico veterinário e começar a imunização ainda mais cedo. Às vezes começar até um pouquinho antes dos 2 meses, se é possível, se esses animais têm muito filhotes para essa família, porque efetivamente nesses animais foi achado nosso, em colaboração com outros grupos, esses animais estão muito menos imunizados, eles têm quantidades de anticorpos muito menores, então eles precisam de mais imunização. Professor Fernando, uma dúvida pertinente para muitas pessoas leigas, né, no assunto. Existe diferença entre as vacinas que vão para a pecuária e as vacinas que vão para as clínicas veterinárias de fato? Quais são as diferenças? O Brasil já desenvolve vacinas ditas como tão boas quanto as importadas? Existem inclusive vacinas importadas que são feitas aqui. Então eu te diria assim, o que a pessoa deve procurar é se aconselhar com um médico veterinário de que vacinas ele tem aplicado com sucesso. Independente do local de compra ou qualquer coisa, vá ao médico veterinário. Busque com ele, naquela região, qual a vacina que tem dado melhores resultados. As pessoas vão notar
que dependendo do local, o veterinário ou os veterinários já têm um portfólio de vacinas que eles confiam mais, porque naquela região provavelmente o vírus que circula, aquela vacina dá uma quantidade melhor de anticorpos, uma imunidade celular melhor. Então busquem vacinar com o aconselhamento do médico veterinário. E a partir daí ele define qual a marca, o tipo de vacina que ele vai utilizar. É muito bom pra gente, pra mim, pra quem tá em casa ouvindo a gente, saber que tem profissionais como tu trabalhando nessa área. E eu acho que a Fevale também dá um apoio muito forte, deu pra ver no acesso aqui ao laboratório, que a tecnologia aqui é forte, né? É forte, a gente tem a intenção também, hoje a gente já está aí entrando com o curso de medicina daqui a pouco, a gente já tem muitos anos os cursos de biologia e biomedicina com os quais a gente trabalha essas coisas. E futuramente vamos ter o curso de veterinária também, mas na pesquisa a gente já tem trabalhado forte com saúde animal, sim. Então as vacinas estão em boas mãos, em constante evolução. Em constante evolução, os laboratórios têm procurado acompanhar o que está acontecendo na rua, assim. Podemos deixar um pouco um preconceito de lado, então, das vacinas brasileiras e importadas. Busquem aconselhamento efetivamente com o médico veterinário. Todo real que você aplicar em vacinas e no veterinário nessa primeira fase da vida do cão, você vai economizar depois. E mais informações você tem algum Face ou aqui o site da Fevale? A gente tem através do site da Fevale. Para buscar informação comigo e com os colegas, eu recomendaria o site da Fevale, fevale.br/virologia, que aí conhece os colegas do mestrado também, pode entrar em contato com a gente, tem várias formas de contato por lá. Obrigado, professor, pelo tempo, pela paciência e dedicação e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e agradeço a oportunidade de conversar com você. Eu ia falar hoje aqui sobre um assunto que está bem atual, acontecendo no momento, a situação do zoológico, a situação da seda em Porto Alegre, né? E agora, recentemente, a gente teve a inauguração do hospital veterinário, que foi uma conquista não só dos porto-alegrenses, né? Mas para todos os gaúchos, né? Essa ideia de um hospital comunitário. E agora vem essa situação onde a prefeitura de Porto Alegre está querendo extinguir a seda, e uma coisa que não dá nem para a gente mensurar que aqui, assim como eu estou indignado, talvez você de casa não esteja sabendo, mas espero que depois de ouvir esse assunto você se intere um pouco mais e também se sinta movido por essa situação de indignação, né? Esse sentimento de indignação em relação a essa involução, a esse retrocesso que os nossos políticos estão forçando a gente a vivenciar, tanto do zoológico quanto da questão do bem-estar animal, né? Então a gente conversou novamente com o professor Fernando sobre esse assunto, alguém que está no meio, né? Está bem integrado nesses assuntos, né? Então vamos conversar um pouquinho com ele. Eu ia falar hoje sozinho aqui sobre um assunto SMAN e seda de Porto Alegre e dar uma pincelada sobre o zoológico. Nós já mostramos aqui inclusive uma matéria sobre o zoológico, né? Quem quiser olhar, pode olhar o programa 21, tá? Tá no YouTube, Meu Amigo é o Bicho. Lá o biólogo responsável pelo zoológico, ele passa a opinião dele de como funciona, qual é a ideia, a ideologia do zoológico. Então se você quiser olhar o programa, a reprise do programa, vai lá no YouTube, Meu Amigo é o Bicho. A gente vai aproveitar a deixa e conversar de novo com o professor aqui, mestre, né, Fernando, falar desse assunto, que é importante. Comentei contigo em off e a gente achou conveniente falar, então vamos falar. Como é que tu está vendo essa situação da extinção, né? O que está por trás disso? Que as pessoas acham que não... Os próprios políticos acham que não vão ser afetados com isso. Olha, como médico veterinário, primeiro, e como pesquisador na área de virologia, de doenças infecciosas, nessa interface humano-animal, eu te digo que desmontar estruturas relacionadas ao controle e da saúde da população animal, essa é uma atitude sempre perigosa. Seja a Fundação Zoobotânica, seja o Zoológico, seja a Secretaria do Meio Ambiente em Porto Alegre, seja as fusões de secretaria que estão sendo faladas, a extinção da seda, a extinção de um órgão como o Hospital Veterinário Comunitário Público em Porto Alegre, tudo isso acaba voltando. Essas estruturas, elas não foram erigidas ao longo do tempo porque elas eram desnecessárias, não, elas são um instrumento de atenção à saúde animal, mas ao mesmo tempo elas são necessárias como um bloqueio ou uma estratégia de gestão
de que os agravos potencialmente zoonóticos, por exemplo, que se cheguem à população ou que cheguem à população animal domiciliada, não sejam demasiado graves, que a gente possa enxergar isso antes. Então todas essas instituições, elas têm uma função. Me parece que, lamentavelmente, o que está ocorrendo é o equívoco de que a necessidade de aumentar a eficiência do gasto público, etc., leva à ideia de que tudo é supérfluo. Meio ambiente, saúde animal, saúde humana não são temas que possam ser superfluizados. Eles vão estar sempre presentes. Eles sempre vão ser problema. Quando a gente para de gastar neles, a volta é muito mais cara. Então eu particularmente vejo com preocupação. É um tiro no pé isso, né? É um tiro no pé. Já se fala já, por exemplo, tem uma continha básica que os gestores de saúde ambiental, enfim, que falam, né, que para cada um real que tu gasta em saúde pública, se tu investir esse R$1 em saneamento, tu vai ganhar outros 5 na saúde pública, né? Então, extinguindo essas instituições, dá para assim dizer, né? Eu acho que isso é um tremendo tiro no pé. Eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e eu, o presidente, toda a diretoria atual, estamos extremamente preocupados. A gente divulgou documentos. Me parece que nós estamos vivendo um retrocesso. Eu acho que as pessoas podem achar que isso é só uma questão, sei lá, esse hospital só atende população carente, não vai me afetar. Amigos, vai afetar o teu bichinho, pode afetar a saúde pública. A questão do meio ambiente engloba todos nós. Eu quero lembrar a vocês que, por exemplo, lá em 2008 a gente teve uma epizotia, né, o que seria, entre aspas, uma epidemia de febre amarela em macacos no Rio Grande do Sul, e não fosse a atividade da FZB, da própria FEPAM, do zoológico, etc., e dos órgãos de saúde que observam essas questões, essa doença poderia ter chegado em humanos. Então, é importante essa visão integrada. Ela não está aí de graça. O século XXI tem na saúde pública caracterizado com essa questão de saúde única. A saúde animal interessa a saúde humana e vice-versa. Então, estão interligadas? Estão interligadas. A gente precisa trabalhar junto. Não é de graça que essas coisas foram surgindo. Então, eu vejo particularmente com muita preocupação. Espero que ao longo do tempo, né, a classe política, a classe gestora enxergue que há necessidade de recompor algumas dessas instituições, porque o final disso pode ser grave, né? Pode voltar com problemas para a saúde. Cabe a gente comentar, debater esse assunto, né, e encaminhar para quem puder discutir em casa. E existe um abaixo-assinado, né, que o pessoal já está se mobilizando, já inclusive eu assinei ontem, né, e eu acho que a gente não pode ficar conformado com a situação. Um outro exemplo é o caso do zoológico, né. O atendimento, por exemplo, quer dizer, a gente mesmo aqui tem no laboratório amostras que a gente tem de primatas, não é? Que a gente tem observado, nós estamos trabalhando essa questão de Zika e outros flavivírus, né? Primatas gaúchos que acabam morrendo e tal, a gente está avaliando a amostra. E quando um animal desses é encontrado doente, as pessoas não acham que ele vai para uma clínica veterinária particular. Quem vai atender isso e tem que atender isso é o Estado, é um órgão como o zoológico e que faz esse trabalho. Então a gente precisa dessas instituições, elas não têm esse caráter tão dispensável quanto pode parecer para o público em geral. Elas fazem parte de um contexto. Tem que ser racionalizado os recursos, os rumos. Toda instituição, pública ou privada, sempre tem que estar se recompondo nos seus objetivos e tudo. Mas simplesmente acabar com elas pode gerar um ônus muito grande para a sociedade. Não, de uma forma radical, assim, eu acho que tem que ser feito um planejamento, né, uma divulgação, buscar um apoio, buscar recursos para depois ver o que vai ser feito. E não assim chegar, jogar lá para os deputados, jogar lá para os vereadores e decidiram e pronto. E agora como é que fica? Rafael, tem questões do manejo de doenças e da vida rotineira que o Estado precisa atuar. Por mais que a gente saiba que existem coisas que a iniciativa privada faz muito bem, etc., tem questões que elas não vão estar voltadas ao lucro, elas vão estar voltadas justamente à manutenção dos ciclos de saúde e do funcionamento da sociedade. Em muitas dessas, a gente precisa ter instituições estatais fortes, capazes de dar resposta. E essa é uma, né? Fica uma coisa meio... A gente não consegue entender, parece, né? Parece que tudo que não está ligado com a atividade fim de gerar renda ou de gerar lucro ou de gerar impostos não é mais problema. Curioso isso, né? É curioso. Para não se dizer indignados, nós dois estamos, assim como muita gente deve estar. Conversar assim com gente que tem conhecimento, que sabe e tem paixão pelo que faz, além de saber o que faz, é
fantástico, né? A coisa flui assim, sabe? Tudo facilita, inclusive para mim, que nem apresentador eu era, estou aprendendo. Então conversar com uma pessoa assim que tenha conhecimento, não só com o promotor no primeiro bloco, né? O Sandro, como agora com o professor Fernando. Nossa, o programa só flui. Bom, pessoal, eu queria comentar aqui um assunto muito legal que aconteceu comigo esse final de semana, no sábado. Eu fui gravar na Escola Municipal de Ensino Fundamental, o SEI, de Campo Bom, onde eu tive o privilégio de ser convidado a ser um avaliador dos projetos da escola, da feira de ciências, feira científica que eles fazem, né? Agora é o mês de agosto e é o mês das feiras, né? Nas escolas. E achei fantástico assim os projetos, desde os pequenos até os grandes. E eu queria dar ênfase aqui para um projeto em especial, que eu ainda não tinha visto. Achei curioso, porque são teoricamente os pequenos que fizeram esse projeto. Eles falaram sobre posse responsável. Vê só, as crianças já estão tendo essa noção, esse entendimento sobre posse responsável. Então no trabalho deles ali, eles explicaram, né, a importância de tu pensar um pouco antes de adquirir um animal, por que isso tem que ser relevante, né, os gastos, a responsabilidade. E eu acho que isso tem que ser estimulado, sabe? Não só nas feiras, né, em tempos determinados, mas acho que essas feiras tinham que ser mensais, para poder estimular os alunos, cabeças pensantes, a tomar iniciativa e a ensinar os adultos, talvez, né, porque o adulto está tão preocupado, tão estressado com o dia a dia, com o ganhar, com o perder, com o ter e tal, e a criança já está mais ali, com a cabecinha mais limpa, mais pura, né? E eu acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção para esses pequenos também, obviamente os grandes também, né? Não só do 6º ano, do 7º ano, do 8º ano, 9º ano, mas eu achei legal esse projeto e quis mostrar aqui, e eu obviamente fui o avaliador do projeto, então eu quis mostrar aqui na TV para dar uma força para eles, certo? Bom, chegamos ao final do nosso programa, espero que tenham gostado, tenham curtido as matérias. Para quem não viu ainda, a gente está mostrando algumas novamente para lembrar a importância e o peso e a relevância que tem. E o meu amigo é o bicho, eu acho que tem esse papel, não só de ficar mostrando os pets bonitinhos, a coisa bonitinha, legal, tem que mostrar a coisa mais séria também, certo? Obrigado pela paciência, pela audiência, até semana que vem, um abraço.